esse tipo de coisas que atentam contra a verdade da Sagrada Escritura. Aí você começa a duvidar da Bíblia, você começa duvidando da Bíblia, daqui a pouco você está duvidando de Deus, daqui a pouco você não crê mais em Deus, sua fé morre, você vira um ateu. Por quê? Porque você está questionando aquilo que é colocado como fato, aquilo que é colocado como verdade. E se você não crê mais como verdade, você não tem mais acesso a esses fatos. Aconteceu? Aconteceu, mas você não crê. Eu falei com o rapaz, ele falou assim, mas a Bíblia não é um livro comum para um Bíblia não. A Bíblia não é um livro comum. Entendeu? Você lê a Bíblia, entende a Bíblia, você está escrito, você coloca como. Pois é. Não é um livro que você vai lá na estante e pede e lê. Você tem que estar com De qualquer jeito. De qualquer jeito. Pois é, exatamente. E aí ele ficou olhando assim para mim, Sim. mas a verdade é essa. Se você tem uma Bíblia na sua casa, primeiro você ora, você pede o cumprimento para Deus, mas depois você lê ela, senão você não vai entender. Verdade, exatamente. Vamos passar adiante na página 28, diz o seguinte, ó. Passando essa questão do... Na página 28 tem um parágrafo que eu quero ler aqui, ó, finalzinho. Diria que o arranjo criacionista possui uma lógica, tá? Coerência, sequência. Não é desproporcional, não se equipara às fábulas a respeito da criação. Com uma grande e decisiva diferença das demais teorias, é que Deus está presente no momento da criação e não no mero acaso. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Pronto, essa é a afirmação bíblica de que o Verbo divino, Jesus Cristo, por meio dele tudo foi feito, sem ele nada que foi feito se fez. Veja, João ele é tão enfático que ele diz, por meio dele tudo foi feito. Aí ele vem do outro lado na negação, e sem ele nada do que foi feito se fez, para você não ter dúvida. Ele afirma, e aqueles que podem ter ficado com alguma dúvida, ele ainda vem negando, olha, tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, nada está fora do seu ato criador, tá certo? Então ele é muito enfático nessa declaração de que o Verbo de Deus criou todas as coisas, e a partir dessa realidade a gente vê o testemunho dela na natureza. Por quê? Deus tem um livro revelado que é a Sagrada Escritura, mas Deus também tem um livro natural que é toda a criação. E Deus ainda tem um livro moral, vamos colocar assim, que é o testemunho do homem. Se você buscar em todas as sociedades humanas, todas as tribos, por mais primitivas que sejam, e em diversos outros contextos, você sempre encontra uma história falando acerca de um Deus que criou todas as coisas. Agora, claro, cada um inventa a sua história, né, a sua moda, mas eles têm essa verdade em comum. Deus criou todas as coisas. Isso é muito geral, é muito comum. Sobre essa questão aqui, ó, substâncias do indivíduo, monismo, dicotomia e tricotomia. A antropologia bíblica busca, entre outras coisas, a averiguação sob a ótica bíblica, tá? Compromete-se em sugerir, mediante a exegese do texto, as soluções mais plausíveis para determinar assertivamente uma verdade, ou quando isso não é possível, de forma tão conclusiva, alterna-se a isto a sugerir a ideia ou o ponto de vista que mais coerente se mostre diante das principais evidências apontadas a partir da Escritura. Temas indissolúveis, dicotomia, tricotomia, são coordenados muitas das vezes sob o aspecto denominacional, onde este ou aquele núcleo adota o ponto de vista que mais lhe parece ser apoiado pela Bíblia. E havendo ligeira divergência, tal inclinação ou posicionamento diferente não pode ser considerado como heresia. Apenas divergência teológica, visto o caráter inconclusivo da matéria. Ok, beleza? Então, nessa introdução, ele já começa a colocar a questão, né? As dificuldades. Na página 29, ele fala aqui do Weingruden, que é um grande teólogo, tem a teologia sistemática dele, tá? Depois ele fala de Rodiger, na página 30, tá? Na 31 ele fala de Rodman Williams, também é outro teólogo importantíssimo.
E aí na página 32 ele vai concluir, tá? Esse tema aqui do monismo, dicotomia e tricotomia. E aí eu vou explicar para você basicamente do que ele está falando, tá? Então você dá uma lida em casa direitinho nisso aqui, mas basicamente do que ele está falando com esses temas aqui. Monismo, dicotomia e tricotomia. O que é monismo? Primeiro, monismo, né, de monos, e monos é único. E o que ele está falando com esse monismo? Sobre a constituição humana. O homem é formado de quê? O homem é formado de corpo, alma e espírito, tá? Ou ele é formado só de matéria e material e imaterial, tá? Ou ele é um bloco único. E aí, quando ele fala nessa teoria de que o homem é um bloco único, isso chama-se monismo. Monismo é aquilo lá. A pessoa não tem divisões, ela é uma coisa só. Inclusive alguns, até é um perigo você ver pessoas que fazem essa afirmação. Fala, o homem não apenas tem uma alma, ele é uma alma. Já vi teólogo fazer essa afirmação. Não, o homem não tem uma alma, ele é uma alma. O que você está querendo dizer com isso? Que ele é uma alma. Ué, mas onde está o corpo? Onde está a matéria? Onde está a carne? Então, quer dizer, o homem, ele tem uma alma ou ele é uma alma? E aí, quando você coloca a questão do homem, não, o homem não tem uma alma, ele é uma alma. Quem faz essa afirmação geralmente é monista. Ou ele não tem um entendimento muito desenvolvido acerca da teologia, da afirmação bíblica, da criação do homem, tá? Dizer-se monista é dizer que o homem é uma coisa só, não tem divisões, tá? E quando você faz a afirmação de que o homem não tem divisões, de que tudo está misturado numa coisa só, numa criação só, é você dizer que isto que é uma coisa só, quando morre, morre tudo. Quando morre, morre tudo. Por quê? Porque é uma coisa só. Não existe um ser espiritual que está habitando essa carne material e que continua vivendo e que continua vivo. Por quê? Porque ele é monista. É uma coisa só, um bloco só. É uma visão holística, como outros dizem, tá? Então, este que é monista, é um bloco só, é uma coisa só, está vivo. Mas quando morre, também morre tudo. E aí, esse tipo de visão geralmente é defendido dentro de seitas. Aí tem uma seita específica, duas na verdade, que defendem isso de uma forma muito, muito séria. Dentro dessa visão, você tem dois pontos de vista, duas formas de entendimento, que são ambas heréticas e estão ligadas a esta forma monista de encarar o ser humano. Tá? Você tem o tanatopsiquismo e o psicopanirismo. Tanatopsiquismo e psicopanirismo, tá? Tanatopsiquismo é a pessoa morre e acabou. Acabou. Só desaparece, tá? Morreu, acabou. E o tanatopsiquismo é a pessoa morre e fica sem consciência. Então ela fica desligada, tá? Desligou e aí posteriormente será religada. E aí o tanatopsiquismo desliga o psique, desliga a consciência. E o psicopanirismo, ele de fato diz que a pessoa morreu, acabou. Para que ela exista de novo, ela tem que ser recriada. E aí pode ser que ela seja recriada lá na frente para ser julgada. Mas geralmente quem faz essa afirmação declarando esse monismo são os adventistas do sétimo dia. Os adventistas do sétimo dia, eles defendem muito essa questão monista por causa do chamado sono da alma. Sono da alma, tá? Esse sono da alma é uma heresia que foi criada para você equilibrar outra heresia. A outra heresia chama-se juízo investigativo. Tá, e o que é juízo investigativo? Eles começaram a desenvolver em 1843, 44, a partir de William Miller, se não me engano, é um movimento millerista. William Miller, eu acho que era o William Miller, não. Miller eu sei que era, não sei se era o William. Ele começou a desenvolver certas ideias de que Jesus ia voltar naquele ano. Aí ele fazia cálculos em Daniel e tudo mais. Jesus vai voltar nesse ano. Tá. Aí começou a espera. 1983. Voltou? Não.
1843, 1844, todo mundo esperando. Inclusive Ellen Harmond, não era Gold White ainda, Ellen Harmond, é a solteira, depois ela se casou com o James White e virou Ed White, tá? Esperando. O pessoal vendeu fazenda, vendeu tudo, saiu de escola, saiu de curso e ficaram esperando Jesus voltar. Voltou? Não. Foi chamada a Grande Depressão. A Grande Depressão. Quando Jesus não voltou, muitos se mataram, muitos ficaram loucos, tá? Muitos surtaram, saíram por aí fazendo loucuras, quebrando tudo, revoltados, tá? Teve de fato uma grande comoção, né? Uma grande tristeza, tá? E um grupo fez o quê? Não, tá bom, Jesus não voltou, mas na verdade a coisa não é bem assim. Não é que Jesus ia vir aqui. Jesus saiu. Aí qual é a teoria? No céu você tem lugar santo, lugar, vamos dizer, pátio externo, lugar santo e lugar santíssimo. Então ele desenvolve essa ideia de que no céu também tem subdivisões. Jesus saiu do lugar santo e entrou no lugar santo dos santos. E o que ele foi fazer lá? Ele está analisando o pecado das pessoas. Analisando, lendo livros mesmo. Eles acreditam que ele está lendo livros físicos, sobre os pecados das pessoas, sobre as obras das pessoas. E aí Jesus começou esse processo em 1844. E quando ele terminar esse processo, aí ele vai decidir quem vai ser salvo e quem vai ser condenado. Nenhum adventista do sétimo dia tem certeza de salvação. Por quê? Por causa do juízo investigativo. Só quando Jesus terminar o juízo investigativo é que ele vai decidir quem vai ser salvo e quem vai ser condenado, tá? Então nenhum adventista tem certeza de salvação. Só quando Jesus terminar o juízo investigativo. Quando Jesus terminar o juízo investigativo, vai pegar todos os pecados dos salvos e vai jogar sobre Satanás. Satanás é co-salvador do adventista do sétimo dia, porque ele vai carregar os pecados daqueles que serão salvos. Tá, o que isso tem a ver com o psicopanismo e com o monismo? Eu digo para você, se for verdade aquilo que a Bíblia diz, que quando a pessoa morre, aquele que está em fidelidade a Deus vai para o seio de Abraão, e aquele que está em desobediência a Deus vai para um lugar de tormento chamado inferno. Se isso for verdade, o que Jesus está fazendo em relação ao juízo investigativo? Nada, não adianta para nada. Por quê? Porque já foi decidido quando a pessoa morreu, se ela foi para o seio de Abraão ou se ela foi para o lugar de tormento. Então, quer dizer, toda a teoria cairia por terra. Então, o que eles fizeram? Opa, vamos corrigir isso aqui. Não, quando a pessoa morre, ela não vai nem para o céu nem para o inferno, ela fica desligada. Eles chamam isso de sono da alma. Não, sono da alma. Purgatório já é outra coisa, já é catolicismo. Eles chamam isso de sono da alma. A pessoa fica desligada. Está no céu? Não. Está no inferno? Não. Está onde? Está na cova. Monismo. Ou seja, o homem não é dividido, o homem é junto. É uma coisa só. Morreu, fica na cova. Desligado. Tá certo? Fica na cova. Não, nada dali foi para lugar nenhum. Está na cova. Meu espírito? Eles não acreditam que tem espírito separado de A cova lá é o corpo. E a alma para onde? Tudo está ali. E é? Por quê? Porque eles são monistas. Eles dizem, não tem divisão de corpo, alma e espírito. É uma coisa só. Morreu, vai para a cova. E na cova fica. Até quando Jesus terminar o juízo investigativo, aí ele vai, eles dizem ressuscitar, mas não é ressuscitar. Por quê? O corpo já se deteriorou. Aí Jesus vai recriar a pessoa, tá? Vai recriar, vai pegar os pecados dela e jogar sobre Satanás. E os ímpios vai jogar no inferno. O inferno é eterno? Não. Ele diz que o inferno vai durar um certo tempo e depois a pessoa desaparece. Aí é o chamado tanatopsirismo. Então primeiro é o psicopanismo, só fica apagada na cova. E por que ela fica na cova? Porque eles são monistas. Ah, para onde foi o espírito? Para onde foi a alma? Está tudo na cova. Eles acreditam que fica na cova. E o testemunho de Jeová também acredita assim.
também é crido dessa maneira. Pensa na reencarnação. No que tem? A Testemunha de Jeová pensa que vai reencarnar para ser outras pessoas. Não sei, eles acreditam assim? Eu sei que os espíritos acreditam assim. Os espíritas, principalmente que aquele lá que tem aquele triângulo que vai chamar lá Os maçons? maçom. Também é. Então eles têm, o maçom é sincrético, então eles pegam várias religiões. E os espíritos acreditam assim, tá? Os espíritos acreditam em reencarnação. Então reencarna em outros corpos e vai evoluindo até partir para a glória, né? Partir para um mundo superior. Mas a Adventista do sétimo dia, ela tem que crer no monismo. Por quê? Porque ela não pode admitir que a pessoa, quando morre, vai para algum outro lugar. Não, fica na cova. Eles dizem que a pessoa fica lá. Por quê? Porque você não sabe ainda quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Só vai saber quando? Quando Jesus terminar o juízo investigativo. Quando começou? 1844. Quando eles acreditavam que Jesus ia voltar na Terra, Jesus não voltou. William Miller, que fez essa teoria de que Jesus ia voltar nesse ano, ele viu que Jesus não voltou, ele admitiu que estava errado e voltou para a Igreja Batista. Ele voltou, ele morreu em comunhão na Igreja Batista, negou tudo aquilo que ele havia ensinado. E o que a doutrina dele causou? Foi esperto para ganhar a salvação grande, um lugar que eu vi. Fez uma burrada terrível, tremenda, um monte de gente acreditou naquela porcaria, inventou uma heresia com ela, e ele se arrependeu e voltou para a igreja dele. E ficou quieto. E acabar em 2000 anos. Que em 1854 Jesus ia voltar. Tá? E aí Jesus não voltou e eles inventaram essa teoria. Igual a gente vê lá que Pedro, ele nega Jesus, né? Sim. Mas é inteligente, né? Que ele se humilha, né? Sim, quando verdade. Ele vê Jesus, ele chora amargamente, né? Isso aí, se arrependeu. O outro o outro ficou com remorso, e né? se matou. E foi e se matou. Em vez de se arrepender e buscar arrependimento em Cristo, não. Ele ficou com remorso, falou: eu matei um inocente. Ele não disse: eu matei Jesus, eu matei o Filho de Deus, eu me arrependo de ter feito isso. Ele falou: não, eu matei um inocente, eu não devia ter feito isso. Só. Mas também não se arrependeu e não foi se humilhar. Pedro também negou Jesus. Só que Pedro se humilhou. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí ele admitiu que amava Jesus e que se arrependia e se humilhou diante de Jesus. Mas infelizmente. E aí, quando Pedro fala que com Jesus, tipo, ele fala com ele: se tu me amas. Ali foi após a morte de Jesus, né? É, isso aí, Jesus tinha ressuscitado. O terceiro encontro de Jesus com ele. Sim, verdade. Que aí ele havia ido para Galileia e Jesus vai, aí aborda ele, e aí tem aquele diálogo. Eu estava lendo essa semana aí, uma coisa interessante. Quando Pedro nega Jesus, Pedro está diante de uma fogueira, né? Sim, verdade. Que vê uma mulher, fala com ele. E quando Jesus tem um encontro com Pedro, que Pedro, se tu me ama, foi no momento que Jesus dá peixe para eles. Peixe assado, pão, significa que tinha uma fogueira ali também, né? É verdade, é interessantíssimo mesmo, muito bom, muito bom. E aí, em relação às outras duas, vamos aqui para a página 32 comigo, deixa eu ler um texto com vocês. Ó. Página 32. Ó. Com apoio no pensamento pentecostal, o homem é constituído de duas partes, a material e a imaterial, sendo formado um pouco menor do que os anjos. Em sua declaração de fé, o pensamento da Assembleia de Deus, o homem é destacado como tendo uma parte carnal e também espiritual, o corpo ou carne, homem exterior, e uma parte interna, denominada homem interior, composta de espírito e alma. Crê-se que o corpo é o invólucro do espírito e da alma. Já com relação ao homem interior, a confissão de fé destaca que praticamente tudo que a Bíblia diz a respeito da alma fala também do espírito, pois ambos deixam o corpo por ocasião da morte e sobrevivem a ela. Às vezes o ser humano é tido como corpo e alma, e outras vezes como corpo e espírito. Além disso, a alma e espírito tratam-se de substâncias espirituais incorpóreas e invisíveis. Apesar dessas características que elas compartilham, serem entidades distintas, mesmo que sejam inseparáveis. Isso aqui é importantíssimo. Entidades distintas, mesmo que inseparáveis.
É preciso que haja bastante cuidado na tentativa de interpretar, pois nem sempre o texto tem um comprometimento científico, bem como literal. A palavra, inclusive, apresenta várias expressões indicando a parte espiritual do homem, tais como mente, vontade, além do usual, alma e espírito, tal como descrito na declaração de fé. Existe ainda o uso metafórico, como rins e coração. Segundo Perman, é preciso uma análise mais ampliada e não só uma elaboração a partir de Gênesis 2:7, mas também Tessalonicenses 5:23, Paulo fala de corpo, alma e espírito lá. Hebreus 4:12, que de forma mais abrangente podem sugerir a posição a favor dos três elementos. O fato é que a alma e o espírito apresentam dois lados da substância não física do homem. Ou, em outras palavras, o espírito e a alma representam os dois lados da natureza espiritual. Vamos lá. Apesar do mistério em torno desse tema, sendo fatos, argumentos, principalmente em torno da dicotomia e tricotomia, concluímos com um parecer denominacional que adota a visão tricotomista. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Veja, todo o vosso espírito e alma e corpo. Olha o cuidado que Paulo tem ao descrever cada uma das substâncias, né? Corpo, alma e espírito. Espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que sob a luz do Novo Testamento parece refletir maior coerência, apesar das dificuldades dessa matéria. Então, ele explicou muito bem. Olha, com relação à afirmação bíblica, o que você tem? O monismo, eu expliquei para vocês, está muito ligado a essa ideia herética de que o homem é uma coisa só, de que morreu ele fica na cova, tá? Isso por quê? Por causa de toda uma teoria desenvolvida dentro daquela heresia, que para ela não cair, eles têm que defender essa ideia. Se eles defenderem que a pessoa tem uma parte imaterial que continua existindo com a morte da material, eles vão ter um grave problema com isso. Por quê? Para onde ela vai? Não dá para saber, porque Jesus ainda está investigando, juiz investigativo, tá? Então, devido a essa heresia, você vai criando outras heresias. Aí chega nessa questão desse monismo. Tá, então tirando esse monismo de lado, você tem o quê? Dicotomia e tricotomia. O que é dicotomia? Mesmo você tendo essas duas teorias, nenhuma delas é heresia. As duas são formas diferentes de ver a mesma coisa. Inclusive, eu vou dizer para vocês, a presbiteriana é mais pela dicotomia e a Assembleia de Deus é mais pela tricotomia. Geralmente a presbiteriana, o que eles fazem? Olha, o que o homem tem? Corpo, matéria física e matéria espiritual. Na matéria espiritual você tem alma e espírito. Só que alma e espírito na Bíblia são usados de forma, vamos dizer assim, eu esqueci a palavra agora. São usadas variadamente, vamos colocar assim, não é essa palavra que eu queria, mas são usadas variadamente. Às vezes você fala de uma coisa como sendo alma, às vezes você fala de uma coisa como sendo espírito. Então, as duas, alma e espírito, na visão dicotomista, elas são a mesma coisa com duas palavras. São usadas intercambiavelmente, tá? Às vezes chama de alma, às vezes chama de espírito. Quando quer falar sobre questões ligadas mais ao sentimento, fala alma. Quando quer falar sobre coisas ligadas mais à mente, à inteligência, fala espírito. Mas eu vou falando, olha, é um uso intercambiável. Às vezes uso a alma para falar disso também, e às vezes uso o espírito para falar daquilo também. Então o que eles concluem? Dicotomia. Você tem uma parte material, que é o corpo. Você tem uma parte espiritual, que é a alma e o espírito. Só que o que acontece? Tem texto bíblico onde Paulo fala especificamente sobre Deus cuidar de cada uma dessas áreas. Por isso que eu sou tricotomista. Porque mesmo que eu reconheça que de fato alma e espírito são usados intercambiavelmente, mas existem textos bíblicos que tratam especificamente da alma e especificamente do espírito. Paulo fala que Deus preserve vosso espírito, alma e corpo para o grande dia da sua vinda. Então Paulo tem uma preocupação específica com relação a cada uma dessas áreas. Com relação ao corpo, santificação, como? Mortificando a carne, sujeitando a carne à lei do espírito, tá certo? Com relação ao espírito humano, o que nós temos? A inteligência humana.
Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando ele fala, por exemplo, sobre ter a mente de Cristo, ele está falando sobre a inteligência humana. Quando ele fala de alma, fala, por exemplo, sobre os sentimentos humanos. A alma está ligada muito à parte sentimental, sobre aquilo que você sente, tristeza, alegria, dúvida, né? Ou insegurança, tá? Medo, ou coragem, está ligado muito aos sentimentos. Tanto que fala que a palavra de Deus é como uma espada afiada de 2 gumes que vai até a divisão da alma e do espírito. Veja que ele tem esse cuidado de afirmar que a palavra de Deus vai até essa divisão, tratando alma e espírito. Então eu afirmo a tricotomia, tá? Mas eu não digo que um dicotomista seja um herege. É simplesmente uma outra forma de ver o mesmo assunto, o mesmo tema. Agora, o problema é o monismo. O monismo não tem como a gente admitir. Por quê? Porque a Bíblia não diz que é tudo uma coisa só. Cada um tem uma área específica. E quando o corpo morre, você tem a continuação da existência no mundo espiritual. Aí no mundo espiritual, espírito e alma estão entrelaçados. Espírito e alma são indivisíveis. Eles estão grudados, estão colados. Eles são 2 coisas diferentes? São. Mas eles se separam? Não. A parte espiritual é unida. Espírito e alma. A inteligência e o sentimento. Ambos eles constituem o homem espiritual. Ou o homem interior. Conforme Paulo chama de homem interior. Você tem um homem exterior, que é a carne, e você tem um homem interior, que é espírito e alma. Tá certo? Então é nesse sentido. Deixa eu ligar assim. Pessoal, maravilha. Eu vou fazer o seguinte, vamos encerrar. E aí eu vou tratar no vídeo origem da alma, tá? Origem da alma. Vou entrar em uma martiologia no vídeo, vou tratar de metade